Olá, eu sou o Dudu Monsanto e faço o Pontapé. Você sabia que aqui na Central 3 você não é um mero ouvinte? Nos ajudando a partir de R$14 através do Apoia-se. Você se torna membro do Clube Central 3, onde concorre a prêmios exclusivos, além de participar de um grupo de discussão sobre o conteúdo dos nossos podcasts. Acesse apoia.se/Central 3 e colabore com a mídia livre e independente. Viaje no tempo com Leandro e a mim e tire do fundo do baú o seu melhor time de botão. Agora na Central 3. Tem um negócio, né, Paulo, quando a gente faz o meu time de botão... Um negócio, de quando o tema tá muito dentro do que a gente viveu. Latente. Né? Por exemplo, a gente é de São Paulo, a gente vai falar de futebol paulista, jogos que a gente assistiu em loco, a gente lembra muito. É a sensação de que todo mundo que nos ouve também manja do papo inteiro. Eu tenho certeza que histórias serão contadas hoje que a gente acha que todo mundo sabe e nem todo mundo sabe. Me faz lembrar quando a gente contou a história do Cruzeiro aqui recentemente, campeão da Libertadores, e eu tomei o cuidado, eu não sei por qual razão, e aí eu me visto, e visto você também, com a roupa da pretensão, porque tá aqui, ó, Família Ribeiro vai ao Mineirão, né? Família Ribeiro no Mineirão em 97, que a gente falou vídeo maravilhoso, são 2 vídeos, né, maravilhosos, que estão no YouTube, e tem 9.592 visualizações. Pois é. A primeira vez que eu assisti, tinha 9.000 alguma coisa. Quer dizer, rolou. Né? Do botão deve ter ido para algum grupo de zap. Aí do grupo de zap passou para um grupo de e-mail. Vai andando, né? Vai andando, histórias vão andando. Eu tenho certeza que a história que a gente vai contar do Maurílio entrando em campo, por exemplo, hoje, Sim, é uma história que nem todo mundo sabe. Meu time de botão no ar. Sempre, ou quase sempre, Paulo Júnior e Leandro e a mim contando histórias. Contando histórias é sempre. Quase sempre é o Leandro e o Paulo, né? Em breve, pretendo que eu conseguir na agenda do Trajano. Vamos contar a história do América aqui, porque você vai fazer o rolê mais legal. Você sabe que eu te admiro por umas 250 razões, né, Paulo? Mas essa é o mais legal? Essa é a que eu mais fico impressionado. Primeiro porque a gente tem que valorizar aquela versão, aquela coisa enquanto o Haka, né? A gente tá assistindo o Haka, que é um absurdo o Haka da Nova Zelândia. Coisas que a gente jamais faria, né? Eu jamais faria isso que você faz. Aliás, um dia você andou por todos os sertões lá a pé, bolha no pé. Eu jamais faria isso. Jamais, agora, né? Festival de cinema no sertão é muito pra cabeça, um rolê que eu tenho que aplaudir. Vocês... 13 horas de carro, né? Longe, né? Faz o jabá aí, Paulo. É a mostra de cinema lá no Sertão Mineiro, né? O Cine Baru. 3ª edição, foi 2 edições em outubro de 17, outubro de 18, agora a 3ª edição em setembro de 19, por isso eu vou pular umas semaninhas aí. Mas é isso, né? Cinema, precisa fazer, né? Muita gente fazendo filme, pouco lugar para passar, e é um jeito de escoar essa produção, né? As coisas estão tão loucas, né? Que gostar de cinema brasileiro já é ser de esquerda, né? Igual andar de bicicleta. A gente mora numa cidade que andar de bicicleta é ser comunista, né? Eu tenho bicicleta, sou vegetariano e gosto de cinema brasileiro, eu tô praticamente condenado à morte. Mas é isso aí, dá um pulinho, né? É bom ficar no meio do mato, né? Eu gosto de praia, viu? Gosto mais de praia do que do mato. Mas o mato é bom pra ler, cara, pra ler. Pra ler é muito bom, né? Ler nas grandes cidades. Porque as pessoas dormem cedo, né, cara? 9h30 acabou. 9h30, como diria o outro, é si por si. Acabou. Agora, você falou do vídeo da família, eu encontrei o Fernando Toro semana passada na rua, né? É aquele encontrinho de 50 minutos, né? Eu encontrei o Toro, eu tava indo fazer Fernando Toro, só pra contextualizar, né? Apresentador do Futebol Urgente, finado, programa pirata, que é um corsário na Central 3. E aí, no fim do papo com o Fernando Toro, eu falei, pô, você ainda tá com o mesmo e-mail? Porque o Toro não tem celular, né? Não tem rede social. Ele venceu o Google.
Ele falou, eu devo tá com o e-mail que você tem lá desde sempre. Eu falei, então vou te mandar um vídeo. Vou te mandar uma parada. E aí eu mandei o família aí do Mineirão. Então, sei lá, conhecendo o Toro, isso tem uns 10 dias, ele viu umas 80, 90 vezes, né? O Toro que ele faz um exercício maravilhoso, né? Que ele me contou. Ele fez um filme sobre os Juventus, né? Os juventinos voltaram, sobre um acesso do Juventus. 1111 dias no inferno. Nas divisões de acesso do Campeonato Paulista. E ele diz que ele faz um exercício que é assim, ele acorda um dia e fala, vou pensar que eu sou um torcedor do Grêmio, encontrando esse filme aqui. Aí ele assiste o filme do Juventus com a perspectiva de um gremista, tentando lembrar os jogadores e tal. Aí no outro dia ele fala, um cara do Santos, sou um santista, vou ver esse filme aqui. Então, boa parte desses acessos é do Fernando Toro, um monstro do YouTube do futebol velho. Como ele diz, não é que ele largou o futebol, ele largou o futebol do dia. Mas Sim. Ele vê jogo todo dia, vê jogo velho, mas vê. Será que ele conhece o Futebalha? Conhece, ali é coisa linda. Futebalha é um site maravilhoso, jogo de Copa, tem todas as últimas 250 Copas do Mundo. Eu espero que um dia isso vai estar mais organizado, né? Falei outro dia aqui que espero que nossos filhos joguem lá, né? Todos os jogos da Copa.com.br, eles estão lá bonitinho, com ficha técnica. O monopólio vai cair, viu? O negócio de ficar guardando imagem de arquivo é século XX demais. Inclusive vai ajudar nosso programa aqui, porque o que tem de coisa que eu lembro e não acho, lembro naquelas, né? Sabe aquelas coisas que você lembra meio de raspão? Um Elia Júnior numa churrascaria... Aquele Edmundo numa pizzaria 1900, eu não acho essas coisas, né? Um dia vai estar tudo na internet. Sempre mandando um abraço para quem nos acompanha sempre. A gente joga um pouquinho antes de gravar no Twitter, né? O tema. Então, o Pedro De Luna sempre colabora, sempre dá um tostãozinho. Ele que é um maluco também por guardar coisa, guardar informação, recorte, jornal velho. Daniel Carvalho, um grande abraço. O Imperador Júlio César, figuraça. Você não sabe o quanto eu gostaria de tomar mais cerveja contigo, viu, Júlio César? Grande abraço. Tomo pouca. Aquele? Não, é outro Júlio César. É o Bão. Não, é o Júlio César Bão. Ele é fotógrafo. Outro dia assisti ele num reality show. Ele apareceu do nada no reality show na Band News, acho. Não, é reality show dos fotógrafos? Isso. É bom, hein? No curta? Ele tá nesse? Não, é Arte 1. Exatamente. Professor Éder Chiodeto. Arte 1. Ele era Esse ensaio começa bem, mas a luz se perde. Pois é, o Júlio César, o único episódio que eu assisti, ele tomou uma carcada dos caras, tirou umas fotos ruins lá. Mas os caras estão errados também. Igual o Masterchef também. Eu tô sempre do lado do mais fraco. Diogo Xavier, Tiago, Gustavo Juan, Eric Henrique, Victor Aldi, Gustavo Dias, Rodrigo Bini, Isaías Boíba, Bateus, muita gente aqui falou com saudade do recorte que a gente coloca no ar neste momento. E um cara que reclamou, né? Chamou teve? Você ou eu? Não sei, porque tava marcado, não sei se ele chamou eu ou você. Você botou a foto da porradaria do Palmeiras São Paulo. Aí o cara comentou, você... politicamente correto com essa imagem? Hipócrita! não li isso. Eu falei, politicamente correto é a mãe, quero que o bicho pega mesmo, enfim. Inclusive foi uma ironia, né? Porque eu ponho a foto do pau quebrando e em cima escrevo que é uma época tecnicamente muito boa. Porque sei brincar com as fotos, viu, Júlio? Sei contrastar a imagem com o texto, né? A legenda e tal. Tem que saber brincar. É isso. Inclusive, você falou agora há pouco, um amigo nosso em comum falou que eu sou meio esquentado no Twitter, né? Cara, um dia eu vou fazer estatística das minhas tweetadas, viu? Tenho muito mais... Não, vou ser justo com a frase. Ele não falou que você é meio esquentado. Ele falou que você, às vezes... transparece estar esquentado. Perfeito. Você tá ironizando com uma certa raiva. Perfeito. Mas ressaltou que você não é mal educado. Perfeito. Que bom. Eu achei boa a análise, acho que ela é correta. É uma boa análise, até porque já falamos hoje, né? Eu sou um pouco rancoroso, né? Então eu realmente demoro para esquecer, sou piolento com alguns assuntos, mas se eu fizer uma estatística... Um pouco rancoroso. Se eu fizer uma estatística no Twitter, eu acho que eu tenho mais tweetadas bem-humoradas e fanfarronas do que propriamente... grosseiras e críticas, tudo mais. Mas assim, isso... bom humor não quer dizer que não tá esquentado.
De forma nenhuma. Eu, por exemplo, me considero uma pessoa bem-humorada, puta da vida. Dá pra ser as duas coisas. Né? O nosso recorte é São Paulo de Telê versus Palmeiras da Parmalat. A década de 90 foi uma das mais importantes na história dos dois clubes, São Paulo e Palmeiras. O clube tricolor alcançou a glória máxima, bicampeão do mundo, enquanto o Palmeiras, neste período, retomou um caminho de títulos que desde 76 estava perdido. O meu time de botão, então, vai falar dos confrontos, e foram 19 confrontos entre essas duas grifes. O São Paulo do Telê contra o Palmeiras da Parmalat. Eu tenho um protesto, viu, sobre essa coisa do Palmeiras da Parmalat. Eu queria saber tua opinião. O time vira da Parmalat, porque ganha. Então, o time que ganha, o patrocínio chama mais atenção. 2, porque pelas contratações, por ser muito estrelado, muito, não dá nem pra comparar com o que acontece hoje, né? Tá falando de jogador, revelação de clube grande mesmo, sim, coisa pesada. Ou 3, exatamente pela gestão, pela forma com que foi feita, por parecer que era uma coisa inovadora e o futebol agora é da empresa de leite. Por que você acha que marca tanto? Eu acho que é um pouco dos 3, mas é fundamentalmente a terceira opção, porque eu acho que mexe no mercado de um jeito muito particular, né? É a maneira como é feito o contrato de cogestão, a ponto de você trocar o tom do verde da camisa, mudar o modelo da camisa, mudar todo o modelo de profissionalização de um departamento de futebol. Aí as pessoas começam a chamar Palmeiras da Parmalat porque tem efetivamente a mão né? Não é só o cheque, né? Não é só o cheque. Tem a mão na gestão, a participação na escolha, os lactodólares têm lactomãos também. E opina no jogador que vai ser contratado, né? Se esse cara, se a gente não for com a cara dele, não vamos comprar. Exato. Você também pensa mais ou menos por aí? Porque mais também ou menos. Se perde também ninguém ia falar, isso é verdade. Eu acho que tem umas coisas que a gente vai meio por conveniência, mas enfim, como diria, outras coisas são o que são, né? Se pegou a fama de Palmeiras Parmalat, é culpa do Palmeiras e da Parmalat. Ninguém, também sem teoria da conspiração aqui, que foi inveja, que foi fabricado, mas eu acho curioso como alguns times ficam tão marcados. E aí, acho que a resposta eu iria mais na terceira opção, mais diretamente. Acho que é por conta do poder político mesmo. Acho que é puro poder político. As pessoas... mexe com as pessoas a ideia de um clube estar na mão de uma empresa. Como foi a MSI no Corinthians, né? Você lembra? Sim. A noite que assinou o contrato, que o protesto era venderam o Corinthians, né? Aí depois você entende que, calma, não é que venderam, quase. É mais ou menos o que aconteceu com a Parmalat, você meio loca praticamente um clube ali, né? Mas enfim, em breve, que já enrolei demais. Em breve o meu time de botão Kia. Todos os rolês do Kia por aí. Que não vai chamar Corinthians do Kia. Não, vai se chamar... Nem Corinthians da MSI. É curioso isso, né? Como cada um... E aí vai do marketing da empresa também, né? MSI não vendia no mercado, né? Não tinha uma caixa de papelão com leite dentro. Idiota cantando com as barrigas de urso, né? Os ursinhos. E nem teve Copa MSI, né? Como teve a Copa Parmalat. Enfim, duas trajetórias distintas no futebol paulista. Tele Santana, ex-técnico da seleção, era conhecido pela chatice, era um cara chato, assim, detalhista, mas ele também era reconhecido pela sua incansável busca pelo bom futebol, pela boa prática técnica do jogo e pelo desenvolvimento individual dos seus comandados. É o famoso caso do vai passar tarde cruzando até aprender a cruzar. Ele é o técnico mais icônico da história do São Paulo. Acho que isso é uma unanimidade. Se tiver algum São Paulino que não acha isso, por favor, Caixa Postal 38382 é onde a gente recebe. Se algum São Paulino falar que o Muricy é melhor que o Tele, caça a carteirinha, né? Caça a carteirinha. O legado do Tele Santana envolve uma ideia filosófica de futebol que serve de bússola para o próprio clube. A gente vai ouvir um áudio da série O Som das Torcidas, Paulo Júnior. Famigerada! Apresentado por quem, Paulo Júnior? Por nós. Paulo Júnior e Leandro e a mim. A gente fez essa série. Procure no YouTube a série O Som das Torcidas, da Central 3.
São 5 episódios bem legais. A gente vai soltar aqui Vitor Biner e Max B.O. falando um pouco do que representa o canto que a torcida do São Paulo usa em raras ocasiões. O olê, 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 telê, telê. Quando a torcida gritava olê, 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 telê, 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 não tá gritando pra uma pessoa física lá, o Tele Santana da Silva, mestre dos mestres pra mim do futebol. Ela tá gritando por uma concepção de jogo, por uma ideia que combina com que a torcida imagina que tem que ser o São Paulo. E parece que o Tele continua lá, tá ligado? Tipo, andando ali em volta do banco de reserva ali, tipo, comentando com o Leônidas o que os caras estão fazendo, tá ligado? Tipo, acho que o Morumbi também tem isso, junta os espíritos sagrados ali, tá ligado? As almas sagradas. É um dos grandes cânticos do futebol brasileiro, né? Acho que isso que o Biner falou é legal, né? Não é papo furado, não. É um canto que carrega uma coisa, né? Exato. E eu gosto que é pouco usado. Então não é banalizado. E Tele Santana é da Silva mesmo. É Tele Santana da Silva. Não foi um fulano ciclano, Falando agora do lado do Palmeiras, a Parmalat é um caso de profissionalismo de gestão, na época sem precedentes no país. A chamada cogestão envolvia muita grana, um montante de dinheiro muito alto, que entrou no mercado gerando um desequilíbrio para o lado do Palmeiras, possibilitou o Palmeiras mudar o tom, mudar a sua postura no mercado, mudar inclusive o modelo do uniforme para celebrar essa parceria e contratar tanto craques consagrados como jovens promissores. O Palmeiras era o bicho-papão do mercado. A gente vai ouvir Luiz Gonzaga Beluso, ex-presidente do Palmeiras, economista, que fala um pouco no filme sobre o fim da fila do Palmeiras. Ele fala um pouco da chegada da Parmalat, que simboliza essa virada de humor no Parque Antártica. Nós queremos comprar o time brasileiro. Então eles queriam comprar o Paulista de Jundiaí. Falei, logo o Paulista, que tem o nome de Leite, você vai comprar o Paulista com o nome de Leite, você vai botar a Parmalat, que produz leite. Se você vai fazer uma ação de marketing, você tem um prato cheio, claro que eu falei isso com interesse, né? Tem um prato cheio, é um time brasileiro que está anos sem ser campeão, né? E que na verdade, é um time de grande prestígio, né? E que vai te dar a oportunidade de fazer uma ação de marketing extraordinária. O filme chama-se 12 de junho de 93, O Dia da Paixão Palmeirense, dirigido por Mauro Alexandre Zione Betting. Vamos nessa, Paulão? Vamos. Porque são 19 jogos, então vamos parar de enrolar, né? Senão vai acabar só amanhã. O jogo 1, a primeira vez que Tele e Parmalat se encontraram foi em 9 de agosto de 92. A Parmalat ainda era uma novidade, com menos de 5 meses de existência. A Parmalat no Palmeiras, claro, né? Mas o Tele Santana já estava no cargo do São Paulo, de treinador do São Paulo, há algum tempo. Era o campeão brasileiro do ano anterior. Ele, em 91, levou o São Paulo ao título. O Campeonato Paulista de 92 ainda teria os dois clubes na final. Mas, antes disso, eles se enfrentaram 2 vezes na primeira fase. Esse foi o jogo do primeiro turno. O São Paulo com Zete, Cafu, Adilson, Ronaldão e Ivan. Pintado, Dinho e Raí. Miller, Palhinha e essas coisas do Tele, né? Marcos Adriano de ponta esquerda, ele que sempre foi um lateral medíocre. Palmeiras de Carlos, Dida, Tonhão, Edinho Baiano e Biro, César Sampaio, Galeano e Daniel Frasson, Carlinhos, Sorato e Paulo Sérgio, técnico Nelsinho Batista. No São Paulo ainda entrou Vitor, no Palmeiras entraram Gilson e Jean Carlo. Temos o gol da vitória? Gol da vitória do São Paulo, 1-0. Narração, eu não lembro de quem é a narração, mas a gente vai detectar. Balinha, ele faz muito bem o contato da defesa com o ataque do São Paulo. O Cafu apostando corrida com o Galeano, ó. Ganhar do Cafu é duro. Vamos ver o jogo. Olha o Cafu. O cruzamento, o Raí arrumou para trás na corrida, apontou, guardou. Gol! Dida! Ele pegou de fora da área, Dinho, de fora da área. Carlos passou, a bola foi para o fundo do gol, Dinho.
É o... Meu Deus do céu, Marco Antônio? Marco Antônio. Marco Antônio, né? Ele falou que o gol foi do Dido, o gol foi do Dinho, depois ele corrigiu. Dinho, volante do São Paulo, depois ídolo do Grêmio, 1-0 São Paulo. No retorno, em novembro, o jogo 2, de novo no Morumbi, como quase sempre acontecia. São Paulo 0, Palmeiras 3, e reparem que o Palmeiras mudou de técnico entre um turno e outro. A torcida estava de saco cheio do Nelsinho, o Nelsinho caiu, e o novo técnico fez o sacrifício de aceitar uma das exigências da diretoria, da Parmalat, da torcida, de todo mundo. Reintegrar o Evair, que tinha sido afastado pelo Nelsinho. O São Paulo seguia feliz da vida com o Telê, mas nesse dia foi mal. César Sampaio, aos 14, Evair aos 28 do primeiro tempo e Evair de novo aos 36 do segundo, fizeram os gols e ficou a impressão de que o Palmeiras estava ficando fortinho. Palmeiras jogou com César, Mazinho, Toninho Cecílio, Alexandre Rosa e Dida, Sampaio, Frasson, Giancarlo, Carlinhos, Evairizinho, o técnico Otacílio Gonçalves, que aliás... Não, canta o São Paulo aí, não vou interromper não. O mestre Chapinha. Zete, Vitor, Adilson, Valber e Marcos Adriano. Pintado, Dinho e Raí. KT, depois Cafu, Palhinha e Miller. A gente acabou de falar de cantar o nome do Telê. Do Otacílio pro Telê tem umas 40 galáxias de distância a pé. Mas a torcida do Palmeiras, quando canta o time que tirou, que pôs fim à fila, né? Em todo jogo próximo ali de 12 de junho, canta o nome do Otacílio, né? Que caiu, né? Não é o técnico do fim da fila, já é o Vanderlei. Mas acho curiosa a lembrança do Otacílio. Os jogos de número 3 e 4 para 90 e 100 mil pessoas seriam as finais desse campeonato paulista. A chance do Palmeiras sair do jejum, que já tocava 16 anos, contra um São Paulo acostumado a levantar taças naquela época. Essa final ficou muito marcado pelo fato do Mundial de Clubes ser jogado entre as duas partidas. Ou seja, jogo de ida 5 de dezembro, São Paulo deu um pulinho no Japão, jogo de volta 20 de dezembro. Para alguns analistas, o São Paulo ia estar com a cabeça longe, a cabeça no Mundial, e por isso perderia a final. Muita gente achava que o Palmeiras era favorito por estar focado no Paulistão. Com muito sol, o primeiro jogo da final foi um recital de Raí, gerou inclusive fotos maravilhosas, além da atuação, né? Ele deixou o jogador do Palmeiras no chão para um lado e para o outro, jogou muito Raí essa final. E o São Paulo inteiro jogou como campeão. O Cafu abriu o placar com um golaço, meio que de sem pulo de esquerda, um gol muito bonito de fora da área. E o placar final, 4-2, foi bastante justo, apesar de uma arbitragem para lá de conturbada do Godoy. O Godoy gostava de uma confusão, mas o placar foi esse aí mesmo. 4-2 foi o que a bola mostrou. A gente fica falando de VAR, né? 20 anos atrás apitava o Godoy. Apitava o Godoy, pois é. Negócio, falar de justiça, de critério, enfim. No segundo tempo desse jogo, o Godoy expulsou 2 jogadores aos 14 minutos, né? Então o segundo tempo todo foi jogado com 1 a menos para cada lado, com muito calor, a partida ficou bastante aberta e o placar elástico também se explica por isso. A gente vai ouvir os 2 primeiros gols, o do Cafu, que abre o placar, e o do Frasson, que empata para o Palmeiras. Em frente, mas o São Paulo começou essa jogada, vai você, Oliveira. Levantou Pintado, Cerezo, Cafu no rebote, gol! Não, a gente não vai ouvir o gol do Frasson porque esse áudio tá muito mono, né? Tá muito mono. Tá. Eu não... a gente que manda aqui, pô, a gente pode cortar. Segue o barco. O jogo da volta foi disputado com aquele astral que a gente avisou. São Paulo voltou de Tóquio campeão do mundo, a torcida tricolor tava num entusiasmo só e o Palmeiras precisava virar, né, esse resultado adverso, ganhar por 2 gols para sair campeão estadual. Zete, Vitor, Adilson, Ronaldão e Ronaldo Luiz, Pintado, Cerezo e Raí, Cafu, Palhinha e Miller, técnico Senhor Telê. César,
o goleiro, né, César, Mazinho, Toninho, Edinho e Dida. Sampaio, Frasson, Giancarlo, Cuca, Evair e Zinho. Entraram Maurílio e Carlinhos. Com a Oi. Não, eu ia dizer, você que falou do Cuca, eu sei que eu tô interrompendo demais, mas eu tava pensando nesses dias, o Rogério Ceni virou treinador, né? E agora tá no segundo clube pós-São Paulo. Quando que vira a chave? Quando que o cara vira o treinador? Porque o que tem de torcedor do Palmeiras que não tem ideia que o Cuca jogou no Palmeiras, não tem ideia, eu forcei a barra. Mas assim, é um distanciamento, né? Sim. O Cuca chega no Palmeiras pra ser técnico, não remete, né, ao Cuca jogador de 92. Isso é muito louco, né? Como alguns carregam, né? O Renato Gaúcho carrega, parece. Ou tô falando agora porque ele voltou pro Grêmio, mas enfim. O Cuca não tem mais essa... Não olho mais pra ele e vejo a lata de jogador, sabe? Tem muita gente que tem isso com o Leão, por exemplo. Ah, né? O Leão é o ápice disso, o Leão, né? é o técnico, mas pô, o Leão jogou 4 Copas do Mundo, né? Tem vários aí, tem vários. Com a vantagem no placar e a autoestima lá no alto, o São Paulo abriu o placar no segundo jogo logo aos 24 minutos, gol do Miller. Ou seja, 5-2 no agregado, o Palmeiras ia ter que remar para fazer 3 gols. E a partir daí, o Palmeiras, na verdade, teve que lidar com seus próprios demônios, com a certeza de que continuaria numa fila que já durava 16 anos, enquanto na sua frente estava o São Paulo desfrutando os melhores dias de sua história. Veja que contraste, né? O São Paulo acabou de ser campeão do mundo e tirou uma onda na frente de um rival faminto. O contraste balizou a rivalidade entre esses dois quadros. Um temporal caiu nos minutos finais, o que deixou a fotografia do título da festa ainda mais catártico entre São Paulinos e atletas do Tricolor. E o Zinho ainda fez um golzinho de honra nos acréscimos. O Cerezo fez 2-0. O São Paulo ganhou jogo de ida, ganhou jogo de volta e a gente ganha o Bolacha narrando o fim do jogo. Veja como o Palmeiras é brioso. Palmeiras tentando empate nesse final de jogo. Termina agora sim. São Paulo, campeão paulista ali. O São Paulo é campeão paulista, Luciano. E aí, Raí? Vai lá direto para receber a taça. Eli! Jogadores do São Paulo estão fazendo a festa e o capitão Raí já passou. Quando que as pessoas não vão perceber que quando acaba o jogo não dá para chamar um repórter de campo, ele não vai conseguir falar com as pessoas, cara. Pois é. O cara não adianta muito, né? Se bem que é legal também. Acho que também o não falar é legal. Porque ali, sobe o som das bexigas, né? Acho que o cara tá meio ali na beira do campo. Isso. Mas não andou muito. 4 duelos até aqui, 3 vitórias do São Paulo. A mais importante delas, essa última valendo o título paulista. Em 93, o calendário se inverte. O estadual vem no primeiro semestre, mais ou menos como a gente conhece hoje. E os dois times se enfrentaram no primeiro turno, para um empate por 0-0. E no segundo turno, deu 2-0 para o São Paulo. Ambos os jogos no Morumbi, como era na época, né? Clássico, era tudo no Morumbi. O São Paulo, naquele começo de 93, Zete, Vitor, Valber, Murilo e Ronaldo Luiz, Pintado, Dinho, Raí, Cafu, Palinha, Miller. O Murilo tem que provar que jogou, hein? Quando ele fala pro alguém, não, eu sou o Murilo do São Paulo. São Paulo do Telê, sou o Murilo. O pessoal fala, Murilo. Não lembro de Murilo. Palmeiras, Sérgio, Mazinho, depois João Luiz. Outro, né? João Luiz é outro. O João Luiz anda com a carteirinha. Antônio Carlos, Edinho Baiano e Roberto Carlos, que fez um gol contra nessa partida. César Sampaio, Daniel Frasson e Giancarlo. Maurílio, Edilson e Zinho. O técnico, Raul Pratali, de maneira interina. Tele Santana contra Raul Pratali, hein? Que momento. São Paulo 2, Palmeiras 0. A gente tem um servição do nosso preferido. No Morumbi, o clássico Palmeiras e São Paulo. Cafu dá um chapéu em Daniel e é derrubado. Pênalti. Confira aí. Raí bate e faz 1-0 São Paulo.
E aí já é o segundo tempo. Pintado lança Cafu. Roberto Carlos se antecipa e veja só o que ele faz. De mansinho. Que azar, hein, Roberto Carlos? Se fosse a favor, seria até um belo gol. São Paulo 2, Palmeiras 0, resultado final. Te amo, Léo Batista. Elegância, até pra ironizar, né? É. Enfim, eles não se viram na fase final daquele estadual, na qual o Palmeiras e a patrocinadora, a Parmalat, festejaram a saída da fila, caminhava para 17 anos. O Palmeiras bateu o Corinthians, com quem estava tendo melhor sorte. Contra o São Paulo as coisas não andavam muito, contra o Corinthians se encaixavam de uma forma melhor. Palmeiras bateu o campeão depois de tanto tempo. Até aqui, no recorte do nosso programa, o duelo contra o Telê estava em 4 vitórias para o São Paulo, 1 vitória para o Palmeiras e 1 empate. A gente chega no Brasileirão, então, com ampla vantagem do tricolor sobre aquele Palmeiras endinheirado. Antes do Brasileiro começar, no entanto, o Palmeiras teve a chance de diminuir essa vantagem só numérica, né? Porque não valia merda nenhuma. Mas um encontro inusitado de toda forma, pegaram o mesmo voo para a Espanha e tudo mais. Ramon de Carranza. Sabe que na Espanha tem o Ramon de Carranza e a Teresa Herrera, né? O Ramon de Carranza era um franquista, sem vergonha, um cara deplorável aí para a história. Enquanto a Teresa Herrera era uma enfermeira que ajudava os necessitados, uma pessoa super libertária, super legal. Então, se um dia te perguntarem qual pequeno torneio espanhol você prefere, Teresa Herrera ou Ramon de Carranza, responda a Teresa Herrera, tá? Que é disputada na Corunha, né? Na Corunha. E a Maria Quitéria foi uma militar, né? Foi uma militar. Uma militar brasileira. Exatamente. Que coisa. Que coisa. O São Paulo e o Palmeiras se enfrentaram na primeira partida, né? Na semifinal da Ramon de Carranza. Claro, um jogo de viagem, times alternativos e o primeiro encontro do Telê com o Lucha. O Lucha tinha acabado de chegado há pouco no clube e enfrentou o São Paulo de Telê assim: Sérgio, Gil Baiano, Tonhão, Alexandre Rosa e Roberto Carlos, Sampaio, Amaral e Mazinho, Edmundo, Edilson e Giancarlo. É o time de cima. Bom time, hein? Bom time. São Paulo com Rogério Ceni, o garotinho. Dizem que esse dia ele falou que se sair uma falta, vou pedir pra bater. Jura, Gilmar, Ronaldão e André Luiz, Dinho, Luiz Carlos Goiano e Matosas, KT, depois Doriva, Cláudio Moura, depois Murilo e Jameli, técnico Telê. Sai Cláudio Moura, entra Murilo. O Jameli fez 1-0 tão logo o jogo começou, com 1 minuto de partida, mas o Palmeiras virou, inclusive com uma falha grotesca do Rogério, que então não tinha o Ceni. Tinha, mas não usava. Na segunda etapa, o Palmeiras não demorou a empatar, com este golaço do ponta Giancarlo. E quando faltavam 2 minutos, Rogério não segurou o chute de Mazinho e Maurílio decretou a virada. Fim de jogo e vitória do Palmeiras sobre o São Paulo neste clássico brasileiro com gostinho espanhol. Valeu, Antônio Petri, hein, fazendo também um servicinho rápido da partida pelo Ramon de Carranza. Uma melhora no confronto direto nessa história para o Palmeiras, mas um jogo que não importava muito. E os duelos 8 e 9 pelo Campeonato Brasileiro, estes sim seriam grandiosos, valiam vaga na final. Os rivais estavam alojados no mesmo grupo quadrangular, cujo campeão fazia a final do Brasileiro. Quem venceu foi o Palmeiras, indo disputar a decisão diante do Vitória. No primeiro turno, 2 gols em 5 minutos de jogo, placar não mais alterado, 1-1, que não parecia bom pra ninguém. O jogo, porém, foi muito bom. O Zete trabalhou muito mais que o Sérgio, foi o melhor em campo. E eu tava lá, hein, Leandro Amin? Tava lá? É meu primeiro clássico. Esse 1-1 aqui, eu tinha 5 anos. Foi o dia que eu vi o Morumbi, falei grande, hein? E depois fomos embora ouvindo a briga, né, de Antônio Carlos e Edmundo. Foram as vias de fato. E a gente ouvia tudo no radinho. Tenta descer por alizinho, aberto do lado direito, do lado esquerdo. Silete, Edmilson do lado de cá, olha o Palmeiras, olho no lance. É do Palmeiras! E
Foi ele! Edilson, o craque da camisa 10. Confira comigo no replay. Quando eram jogados redondos 2 minutos de partida. Vai tentar dali, tá longe. Tem que fazer o currupinho primeiro. Meteu no primeiro pau. Pois vai. Olho no lance. Do São Paulo. E foi ele. Leonardo, o craque da camisa número 10. Edilson e Leonardo marcaram os gols, eu sempre lembro, né? Quando a gente fala sobre dar espaço para a mulher ter uma carreira como narradora, né? De médio prazo, de longo prazo, esperar ter as coisas se consolidarem, plantar para depois colher. Sempre vem a discussão, né? Se uma mulher começa uma carreira com a voz de cigarro do Silvio Luiz e narra um gol assim, e olha lá, rua, né? Seria rua, né? Então, mais do que dar espaço para a mulher narrar, deixe que ela crie os seus próprios jargões, as suas próprias, né? Os seus próprios pontos ali de picardia e tudo mais, porque tem que fazer o currupio, a gente acha ótimo, mas porque agora o a vaca já deitou, né? Exato. A gente tem que bancar também de quem é menos forte aí quando chega no mercado, porque o que eu tenho visto, não sei se já tem uma opinião formada, não é questão de ter opinião formada, mas os jogos que eu vejo com mulher narrando, eu sinto que nenhuma delas desenvolve um jargão, desenvolve uma frase que seja mais ousada, justamente por causa disso, né? O Silvio Luiz a gente sempre bancou, né? E de repente faz um currupio numa voz feminina, a gente vai ridicularizar. Pois é. Só pra completar desse jogo, meu pai não ouve o programa, não tem paciência. Aliás, será que já sabe o que é podcast? Alô, Paulo Caipira! Mas esse dia foi a primeira vez na minha vida que eu vi meu pai declarar uma coisa feia. Cheguei em casa e falei pra minha mãe, né? Fui um idiota, dedo duro, né? Meu pai gritou na minha frente: Kleber, pisa no Juninho. Mandou o Clebão pisar no Juninho. Que bom que o Clebão não pisou. Aliás, o Juninho tá empregado aí, tá andando, muito bem empregado, tá tudo bem, né? Perdeu uma Copa, mas não foi por causa do Clebão. Não foi por causa, foi um lance na bandeirinha do escanteio, assim, o Juninho chegou antes, mas escorregou. E o Kleber veio correndo, assim, nossa, mas deu... Enfim, tá feito o registro. E você é um cara muito pacífico, né, Paulo Júnior? Jamais pisaria no Juninho. O retorno desse quadrangular, o jogo do retorno, foi o famoso jogo do Sampaio. Para fins históricos, ele conta como uma semifinal, embora não tenha sido, era um quadrangular. Essa é trivia, hein? Isso é trivia. Se vitorioso naquela tarde de 4 de dezembro, o Palmeiras seria finalista. Sendo o jogo era a penúltima rodada, né? O Palmeiras só precisava da vitória. O São Paulo, se vencesse, ultrapassaria o Palmeiras, mas ainda precisaria se garantir na rodada final. O jogo seria São Paulo contra Guarani. Mas o São Paulo não segurou o Palmeiras. Aos 23 do segundo tempo, Edmundo, quem estava nesse jogo era eu. Edmundo abriu o placar numa jogada pela direita, e aí aos 37 o Sampaio fez o gol antológico, um gol fazendo fila, driblando todo mundo. Vamos lá. São Paulo: Zete, Cafu, Valber, Ronaldão e André Luiz. Dinho, Luiz Carlos Goiano e Leonardo. Miller, Palhinha e Juninho Paulista, o técnico Tele Santana. Este foi o jogo 96 do São Paulo na temporada. Você imagina o quão arrebentado estava o elenco. Sérgio, Cláudio, Antônio Carlos, Kleber e Roberto Carlos, Sampaio, Mazinho, Edilson, Edmundo, Zinho, Evair. É o time do pôster, né? Esse é o ataque Edilson, Edmundo, Evair. Time que se consolidou aí como principal ataque desse momento da era Parmalat. O ataque dos 4 Es: Edilson, Edmundo, Evair, Ezinho. O Galvão Bueno vai narrar e você vai perceber que ele está debaixo da cabine. A cabine dele está debaixo da torcida do Palmeiras. E quando sai gol, ele é pisoteado. Kleber.
A enfiada de bola. Bem dominada por Evair. Para César Sampaio, bota na frente, leva vantagem. Tem Edmundo pela direita. Enfiou para ele, olha o gol, bateu! Deu pra sentir o gol. Na hora que o César Sampaio rolou, eu gritava aqui: olha o gol do Palmeiras. Edmundo, o bad boy, mas sabe tudo. Tirou do Zete, deixou lá dentro, saiu pro abraço. Não houve impedimento. Verdão na frente. 1 para o Palmeiras, 0 para o São Paulo. Ia pôr o gol do Sampaio, mas acho que já tá já deu, né? Coisa obsoleta chamar o cara de bad boy, né? Bad boy. Nossa, que coisa mais antiga, né? Pensou, chega pra pô, você é muito bad boy. Eu quero te dar um tapa na cara, velho. Porra. Mas enfim, cabia, né? Tinha coisa do bad boy nessa época. O Palmeiras seria o campeão brasileiro e o confronto com o São Paulo do Telê estava agora 4 para o São Paulo, 3 para o Palmeiras. Em 94, o estadual veio junto da Libertadores. Os dois times teriam um encontro internacional valendo coisa grande. Deu Palmeiras e São Paulo nas oitavas de final do maior campeonato do continente. Antes, em fevereiro, primeiro turno do Campeonato Paulista, São Paulo 2, Palmeiras 1. André Luiz marcou, Leonardo marcou e Evair? O Leonardo de... ficou esquisito isso, né? Não, é isso. É isso, André Luiz e Leonardo de um lado, Evair do outro. 2-1 pro São Paulo. Os elencos estão mudados para 1994. Então vamos lá. O Palmeiras jogou com Sérgio, Gil Baiano, Antônio Carlos, Kleber e Roberto Carlos, Sampaio, Mazinho e Rincon, Edmundo, Evair e Zinho. As mudanças do Palmeiras Gil Baiano e Rincon. Com isso, o Edilson tá no banco esse jogo, né? O Rincon passa a jogar de meia. E ainda vai dar merda nisso aí. O São Paulo, Zete, Vitor, Valber, Gilmar e André Luiz. Doriva, Cafu, Leonardo, Euler, o filho do vento, cracaço de bola, Palinha e Miller. Entraram o Juninho e o Axel. Em 27 de abril, o jogo de ida da Libertadores. Até aqui, exceto o Ramon de Carranza, todos os jogos aconteceram no Morumbi. No mata-mata, o Palmeiras mandou a partida no Pacaembu e viu naquela noite, no Municipal, o Zete fazer uma das partidas mais icônicas de sua carreira. Ele pegou tudo, era a véspera de Copa do Mundo, e assim como dizem que o Mazinho foi para a Copa por causa do 6-1 no Boca, muito se falou do Zete virar titular por causa dessa atuação. Não, peraí, cai o Tafarel, que o Zete pegou hoje, tem que cair o Tafarel. Palmeiras jogou com Fernandes, o Gato, Cláudio, Antônio Carlos, Kleber e Roberto Carlos. Fernandes dá pra falar que é o pai do Gatito, né? Já dá, né? O último goleiro contratado pelo Palmeiras até o Fernando Praz, né? Fernando Praz. César Sampaio, Mazinho e Rincon. Edmundo, depois Edilson, Evair, Ezinho. O que não dá pra falar é que o Mazinho é pai do Thiago e do Rafinha, né? Não dá, isso não dá. Não chegaram, não passaram. O São Paulo de Zete, Cafu, Júnior Baiano, Gilmar e André Luiz, Doriva, Axel, Leonardo, Euler, Jamel e Miller. Entraram Vitor e Juninho Paulista, técnico Telê, como você citou. O goleiro do São Paulo pegou muito numa noite em que os companheiros não estavam numa jornada muito inspirada. O Palmeiras também acabou se vendo em problemas, porque o Edmundo, substituído, xingou o Luxemburgo, ficou puto da vida, acabou afastado naquela mesma noite. Então, se a manchete era para ser só a atuação de gala do Zete, o Edmundo teve uma das suas jornadas de loucura para ganhar as manchetes também. Para quem nunca viu essa imagem, procure, que é assim... Hoje eu acho que seria um chilique coletivo em todos os nossos programas, canais de TV e tudo mais, porque é dedo no meio, né? O Edmundo sai mostrando o dedo no meio pro treinador e grita na cara. Assim, diplomacia menos 1000. Vamos ouvir a transmissão da Globo descrevendo a saída do Edmundo, a entrada do Edilson. Já que o jogo foi 0-0, né, Zete? Vamos ouvir substituição.
E agora sim confirmada a modificação no Palmeiras. A mudança, uma punição para o individualismo de Edmundo, que sai para a entrada de Edilson. A torcida fica dividida. Alguns vaiam, outros aplaudem. É verdade. De qualquer forma, o Edmundo teve uma grande participação, só não conseguiu fazer o gol. Andou errando em algumas conclusões. Agora a tentativa é válida. O Edilson é um jogador que tem extrema velocidade. É uma tentativa válida. O Vanderlei quer ganhar o jogo e fez a tentativa, que eu também faria. Olha, e aqui, Oliveira, uma atitude antiprofissional do jogador Edmundo. Ele saiu apontando o dedo para o técnico Vanderlei Luxemburgo. Os dois bateram boca. Vanderlei Luxemburgo só não saiu atrás do jogador Edmundo porque o professor Carlinhos, o preparador físico, segurou o treinador. Que beleza, o bad boy. Antes da ida para a Copa do Mundo, né, antes da pausa para a seleção e jogar a Copa, Palmeiras e São Paulo ainda se enfrentaram pelo retorno do estadual, apenas 4 dias depois desse 0-0, né? Então jogou esse 0-0 na quarta e no domingo ele estava em campo de novo. Esse foi um jogo que tinha tudo para ser um jogo esquecido, né? Logo depois da Libertadores e tudo mais. Acontece que o público foi muito maior. Era até curioso como os jogos da Libertadores têm público baixo, pelo menos nos registros aqui que a gente tem, foi 28 mil no jogo da volta, 17 mil no jogo de ida, e o jogo foi 3-2 para o Palmeiras, mas um jogo que reserva duas histórias, pelo menos duas histórias bem marcantes, né, Paulo? Uma delas eu conto, a outra conta você. Uma é que foi no dia que o Senna morreu, 1º de maio de 94, o Senna morre na corrida que é disputada de manhã, por volta, no começo da tarde é anunciada a sua morte, então tinha um clima inevitavelmente duro no ar, né? Uma tristeza ali, e o jogo foi permeado, claro, por essa, né? Foi descrito dessa forma, a transmissão, a narrativa daquela tarde, não tinha como o jogo ser disputado sem lembrar disso. E a outra é o Maurílio? A outra é o Maurílio. O Maurílio fez um gol muito curioso, né? Ele entrou no lugar do Cláudio num escanteio. A torcida estava xingando o Luxemburgo, chamando ele de burro, reclamando da substituição. E na batida do escanteio ele faz o gol. É um cala-boca clássico ali, né? Maurílio entrou e balançou a rede. O Luxemburgo restou para ele tirar a onda com a própria torcida. De burro a gênio pela substituição e pelo gol relâmpago. Vamos ouvir um minuto de silêncio no meio do jogo e o gol do Maurílio. A Federação Paulista de Futebol reconhece publicamente e assina embaixo de que os juízes que estavam apitando partida decisiva estavam se complicando muito. E agora nós temos a homenagem do futebol de São Paulo e do futebol do Brasil a Ayrton Senna. Mas tá valendo, não. Vai autorizar a entrada do Maurílio, 15 no lugar do Cláudio. E o Mazinho, logicamente, quando tiver que marcar, vem aqui desse lado. Está sendo chamado de burro. O Vanderlei, perdão, Jota. Está sendo chamado de burro pela torcida do Palmeiras. Tele mexeu aos 26, o Vanderlei mexe aos 29. Olha a cobrança do Mazinho. Olha o desvio lá dentro, sobrou para o Maurílio. Gol! Palmeiras do Morumbi, 29 minutos. Maurílio. Grandes jogos, grandes conquistas. A cereja do bolo. Paulo, infelizmente, a gente é foda, né? A gente não guarda os nomes, não anota direito as coisas. Um ouvinte nosso contou uma questão bombástica. Ah, que é o Clapton, É né? o Eric Clapton. É o Eric Clapton. É o Eric Clapton, convidado do George Harrison. Aliás, que loucura essa amizade. Não fui checar. Tô confiando. Tô confiando. E, não, mas tem a cara, né? Agora...
Qual que é o nome da música isso mesmo? É Eric Clapton, The Art of Dying. A arte de estar morrendo, acho que é isso. The Art of Dying. George Harrison. George Harrison. Eu vou procurando aqui enquanto você fala. Perfeito. Chamamos o cereja do bolo porque vamos falar da volta da Libertadores. E acho que é o jogo, sei lá porque escolhi. Tem muito jogo no mesmo nível aí. Fazer a recordação, a gente viu o gol do Maurílio, 2-2, mas o Evair ainda faria de falta o gol da vitória do Palmeiras, 3-2. E aquele Palmeiras seria o bicampeão estadual. O jogo foi em sistema de pontos corridos. Palmeiras e São Paulo não se enfrentaram mais naquele campeonato. George Harrison, vocals, electric guitars, backing vocals. Eric Clapton, electric guitar. Perfeito. Você que... Esqueci teu nome, desculpa aí o companheiro que falou com a gente no Twitter aí. Obrigado, viu? Obrigado por essa elucidação. O Palmeiras viajaria para o Oriente durante a Copa de 94, o que para muitos explica também a perda de elan daquele time. Tava uma treta danada, Edmundo, Lucha, a viagem só atrapalhou. E o São Paulo, na miúda, sabendo o caminho, sabendo os atalhos da glória, no jogo de volta, que foi disputado em um sábado de dia, teve a recepção dos São Paulinos, a Cafu, Miller e Zete, né? O trio São Paulino que foi campeão do mundo. Foi uma festa bonita, bexiga, tudo, parabéns aos campeões, tudo mais. O Palmeiras, por sua vez, entrou em campo com a famigerada faixa Senna, aceleramos juntos, o tetra é nosso. Eu não sei quem trouxe, acho que foi o Mazinho que deve ter trazido. Aquela faixa esteve de posse do Palmeiras. Zete, campeão do mundo, como você citou. Vitor, Júnior Baiano, Gilmar e André Luiz. Valber, Axel, Cafu, também campeão do mundo. Euler, Palinha e Miller, o terceiro campeão do mundo. Técnico Tele Santana, entraram Juninho e Ronaldo Luiz. Fernandes, Cláudio, Antônio Carlos, Kleber e Roberto Carlos. Sampaio, Mazinho e Edilson. Edmundo, Evairizinho, o técnico era o Lucha. E o Euler foi o nome da tarde, o nome do jogo, o nome da fase, o nome da classificação São Paulina. Aos 13 do primeiro e aos 13 do segundo, ele marcou 2 gols. O Evair diminuiu nos acréscimos, não serviu de nada, e um Palmeiras apático e desconectado com o momento foi envolvido com tranquilidade pelo São Paulo. O jogo teve só 28 mil pessoas, como eu citei há pouco, no Morumbi, bem diferente dos caldeirões que a gente teve em jogos recentes, aí 100 mil, 90 mil em jogos pelo estadual, pelo Brasileirão. E o atual bi da América seguiria até a final, né? O São Paulo ficou a um jogo do tri, perdeu para o Vélez Sarsfield. A gente vai ouvir o Tele Santana falando um pouquinho depois dessa partida, depois dessa classificação São Paulina. Como é que você analisa o jogo de hoje em que o São Paulo venceu o Palmeiras por 2-1? Foi um jogo muito difícil. O Palmeiras já começou atacando e muitos pensaram que nós armamos um sistema defensivo para se defender mais. Não é verdade. Nós defendemos porque o Palmeiras nos obrigou a defender. E aí então tivemos que explorar os contra-ataques, que é também uma arma que nós temos quando somos atacados. E felizmente nós conseguimos fazer 2 gols, fechando bem a defesa, explorando os contra-ataques. E se tivéssemos um pouco mais de tranquilidade nas saídas, nós teríamos até criado mais oportunidades, porque o Palmeiras veio em peso para frente e abria claros na sua defesa, proporcionando até oportunidades para que nós pudéssemos aumentar. Mas nós erramos muito nos contra-ataques, nos passes, tentamos jogadas individuais e isso prejudicou para que nós não pudéssemos ter feito mais gols. Duelo tá 6-4 pro São Paulo nos 10 jogos do recorte do nosso programa. E essa vitória importantíssima, a última partida internacional que a gente vai contar aqui. No Brasileiro, 30 de outubro, os dois times voltam a se enfrentar no que foi promovido como Jogo da Paz, uma tentativa da Federação Paulista de se mostrar preocupada com a crescente violência nos estádios. Alô, Flávio Prado! Ê, mãe, não acredita no Flávio Prado. Minha mãe ficava maluca, porque, né, ouvia da cozinha, né? Não deixa seu filho ir no clássico. Ê, Flávio Prado, que coisa. Torcedores dos 4 maiores da cidade estiveram no gramado, soltaram pomba branca, teve uma cerimônia meio esquisita ali antes do jogo e um Edmundo reintegrado ao Palmeiras, mas
incapaz de jogar um jogo da paz. Tem coisas que é um esquete, né? Assim, você quer ver o Edmundo louco, você solta uma pomba antes do jogo. Então, foi a tarde do animal. O jogo acabou 2-2, 2 gols dele pro lado do Palmeiras. Miller e Cafu marcaram para o São Paulo, mas é o jogo daquela tretaça do Edmundo, né? Se outro dia a gente falou aqui, né, que o Marcelinho Carioca xingava juiz com faixinha de Jesus, o Edmundo dava soco na cara em jogo de paz. O Solera vai descrever mais ou menos... que beleza! É mais ou menos o que aconteceu na hora da treta. Do bolso direito, é aquele. Edmundo expulso do gramado, agora ele quer briga com o Juninho. E o André deu uma cabeçada no Edmundo. E o André quer mais, hein? O André quer mais. E olha lá, foi pra cima. Quer mais briga com o Edmundo. Foi pra cima. Cadê a campanha da paz? Cadê a campanha da paz, meu povo? São os jogadores agora que brigam. Olha o Edmundo brigando lá embaixo também. Praticamente todo mundo se envolveu, incluindo o goleiro Rogério, reserva do São Paulo. O André está no terreno, porque no primeiro instante em que ele aceitou a briga do Edmundo, ele foi para dar a cabeçada e sentiu, ele próprio sentiu a cabeçada que deu. Tonhão, e aí o Tonhão e Vitor quase se desentendem agora. Tonhão e Vitor. Juninho, conta pra mim como é que começou tudo. Não, o Edmundo é um palhaço, é só isso que é a explicação. O Edmundo é um palhaço, só isso. O Edmundo é um palhaço, só isso fazer justiça, né? O que o Solera descreve como o André Luiz dando uma cabeçada no Edmundo, é o Edmundo dando um soco no André Luiz. Isso. Certo? Deixar as coisas em seus devidos lugares. Foram 7 expulsões ao todo. Edmundo e Julinho Paulista, obviamente. Antônio Carlos, César Sampaio, Gilmar e Miller também foram expulsos. O André Luiz, depois do jogo, foi até a delegacia fazer um BO. Hoje joga futevôlei. Você já viu o Insta do André Luiz? Joga futevôlei. Só tapa. Namorado, bom, enfim, a gente tá em 2019, né? Vai que o cara separa, é melhor não falar. Mas namorado da rainha das embaixadinhas. O André Luiz... Da rainha das embaixadinhas? Milene. Sério? Sério. E desejo que... São duas ótimas pessoas, desejo o melhor. O Edmundo foi o alvo do BO, o André Luiz, meu. O André Luiz. E o André Luiz foi fazer BO contra o Edmundo por agressão dolosa. É brincadeira fazer um BO, né? Bom, se bem que tudo bem também, ele tem direito. O Edmundo começou a briga... Você não vai num caixa de banco e dá um soco no cara, né? Vai fazer um BO. O Edmundo começou a briga discutindo com o Calef, um bunda rachada lá que tava no banco de reserva indevidamente, um diretor São Paulino. O diretor do Tricolor que estava no banco de reserva, ele teria provocado o atacante, enfim... Foi uma lambança. A gente vai ouvir o Luxemburgo falando mal do Tele e o Tele respondendo o Luxo. Eu não sei que dirigente vai no banco, isso aí já é um ponto pacífico. E o Tele, ele é uma pessoa que a gente admira pela que tudo construiu, só que a gente vai passando o tempo e você vai ficando um pouco, chateado, tá? Porque ele pregou uma coisa e outra diferente. Ele fica do banco ali, pressiona o Bandeira, pressiona o juiz, o banco do São Paulo sempre dessa forma, e depois diz outra coisa diferente. Então que tira logo essa camisa. É uma opinião dele. E se ele está chamando os árbitros de despersonalizados, é outra coisa. Então, se ele vai aceitar, ele também fez pressão, o árbitro botou ele para fora. E quando eu faço também, ele me põe para fora. Então, não é nada disso. Ele sabe que ali não há pressão. A gente reclama alguma coisa. O Palmeiras seria o campeão brasileiro de futebol. E o São Paulo, sem Mundial e sem títulos nenhum, né? Sem nenhum título naquele ano, teria um pouco de desgaste. Acho que o São Paulo ganhou coisa nesse ano, sim, essas Recopa, Supercopa, alguma coisa. Não ganhou nenhum dos títulos de carreira, né? De campanha longa. E o São Paulo teria um pouco de desgaste por conta dessa pequena frustração que foi o ano. 1995, por exemplo, seria o último do Tele Santana e, portanto, o último do nosso recorte aqui, do nosso Meu Time de Botão. E 95 é um ano de mais vitórias.
Peraí, vamos lá. 95 é um ano de mais Palmeiras, que ganhou 3 vezes, do que São Paulo, que ganhou uma, né? O Palmeiras em 95 ganhou do São Paulo 3 vezes. Outro indício, claro, da perda de força daquele esquadrão que o Tele Santana montou e não estava conseguindo repor a altura. Foi um ano sem Morumbi, né? É importante lembrar também, 95 foi um ano sem Morumbi. Obras no estádio afastaram clássicos do Cícero Pompeu de Toledo, e o primeiro duelo daquele ano aconteceu em março e foi no Pacaembu. O Palmeiras ganhou o jogo por 2-1. Foi pelo turno, o primeiro turno do campeonato estadual. O São Paulo, sei lá por quê, jogou com uniforme reserva, a sua camisa listrada, que eu acho a mais bonita do mundo, e o Léo Batista volta para fazer o servição. Roberto Carlos acerta um foguete da intermediária e coloca o Palmeiras na frente do São Paulo. Confira por outro ângulo, belo gol do lateral do Palmeiras, sem chance para o goleiro Zete. Ainda no primeiro tempo, Rivaldo faz lançamento, o zagueiro Rogério rebate mal e Paulo Isidoro aproveita a sobra. Zete fica olhando, Palmeiras 2-0. No final da partida, Índio derruba Palhinha na área, é pênalti. André bate forte e diminui para o São Paulo, mas já era tarde para a reação. Final, Palmeiras... Jogo 2 meses depois, portanto, da Batalha do Pacaembu. Não é começo batalha... de 95, falei besteira. Mas é nesse ano que vai acontecer, né? Não é Copa São Paulo, é Supercopa São Paulo. Supercopa São Paulo, que é no dia 20 de agosto. Aquilo lá. Isso, é no segundo semestre, confundi com a final da Copinha tradicional em janeiro. No segundo turno, em abril, vitória São Paulina, 1-0, gol no finalzinho de Bentinho. E por causa do Bentinho, vamos dar as escalações, muita coisa já mudou nesse abril de 95. São Paulo com Zete, Pavão, Júnior Baiano, Bordon e Cláudio, Mona, Alemão, Donizete Oliveira e Ailton, Juninho Paulista e Bentinho, técnico Tele Santana. Já não tem pinta de time campeão do mundo, né? Exato, mudou muito. O Palmeiras jogou com Veloso, Flávio Conceição, Antônio Carlos, Kleber e Roberto Carlos. Amaral, Mancuso, Lozano e Paulo Isidoro. Valber e Rivaldo, trouxe o trio Lozano, colombiano, Lozano, e o técnico Valdir Espinosa, mentiroso, mas gosta de contar lorota. Valdir Espinosa era o técnico, e o time tem o Conceição e o Amaral, né? Faz lembrar que esses dois, nessa época, eles fizeram em São Paulo uma escolinha de futebol, né? Quem? O Flávio Conceição e o Amaral. E o nome da escolinha de futebol era Escolinha de Futebol Flávio Conceição e Amaral. Tempos pré-Instagram, né? Põe um nome. Hoje em dia já seria Flamaral. Então. E aí o nosso time lá, um abraço pro Gabri, o pessoal, Sema, Rodrigo Yannis, o pessoal, o time bom que a gente tinha, o Norton. A gente, não dá pra falar, amanhã o jogo é contra Flávio Conceição e Amaral, né? Jogava de roxo e verde, inclusive, esse time. Esse foi um jogo diferente, esse Palmeiras e São Paulo no retorno, né? 1-0 São Paulo, também pelo fato de Júnior Baiano e Rivaldo terem sido expulsos aos 15 do primeiro tempo. Um árbitro uruguaio que fez uma atuação, ficou muito conhecido por fazer uma má arbitragem nessa partida. Então, 75 minutos com 2 a menos em campo é muita coisa. O São Paulo ganhou e o Solera narrou. Para Bentinho, encarou a marcação de Kleber, atirou bonito. Gol! É bola lá na rede de Veloso. 37 minutos. Seguimos então, uma vitória para cada lado na fase regular e um empate e uma vitória do Palmeiras no quadrangular semifinal, cujos jogos foram realizados lá no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, tempos de decisões de estaduais no interior. Em 2 de julho, num dos raros jogos ruins nessa fase, talvez o pior jogo aqui do programa? Provavelmente. 0-0 em Ribeirão, jogo truncado, a coisa não andou. No retorno, o duelo que colocou o Palmeiras na finalíssima teve gol de Rivaldo, expulsão de Kleber e Bentinho e uma partida, aí sim, melhor, jogo que valeu a sequência para o Palmeiras. São Paulo de Zete, Cláudio, Wilson Gotardo, Bordon e Murilo, Mona, Donizete Oliveira, Denilson e Ailton, Cate e Bentinho, técnico Tele. O Palmeiras alinhou com Veloso,
Índio, Antônio Carlos, Kleber e Wagner, Mancuso, Flávio Conceição, Edilson e Rivaldo, Miller e Nilson. Entraram Valber, Tonhão e Alex Alves. O técnico já não era o Espinosa, era o Carlos Alberto Silva. E o gol do Rivaldo em Ribeirão, você ouve agora. Eu estava operado, estava na cama, não podia me mexer. Coisa, hein? Tinha feito uma cirurgia. Rivaldo chega, faz o corte, invade, vai bater, bateu! Rivaldo desencanta na marca de 9 minutos do segundo tempo. Pegou na intermediária, invadiu, foi pra área. E a minha mãe, né, como é maravilhosa, ela colocou um sino do lado da minha cama. Se eu quisesse chamar, precisar de alguma coisa, eu tinha que tocar o sino. Mas assim, a minha cirurgia tinha sido na virilha e no testículo, quer dizer, eu podia gritar, né? Pois é. Como gritei gol, né? Mas é o cuidado de mãe, né? Mãe sempre pensa, né, em facilitar as coisas. Elas são, né, o atalho pra felicidade. Precisou, toca o sino, que beleza. Esse Palmeiras tirou uma bigorna das costas com a boa atuação nesse jogo, mas logo tomaria aquele 5-0 pro Grêmio na Libertadores e a final desse estadual seria de derrota também pro Corinthians de Elivelton. O São Paulo estava em franca reformulação de elenco, o torcedor já se habituava ao fato de que não teria um novo Miller, que estava agora no rival, ou um novo Raí. Assim, num passe de mágica, era um momento de transição depois da fase mais vitoriosa do tricolor. E assim a gente chega ao último confronto entre Palmeiras Parmalat versus São Paulo de Telê. Isso é no 26 de novembro de 95, aí depois da batalha do Pacaembu, da tragédia do Pacaembu. E sem muito glamour esse jogo, né? Esse é um jogo esquecido mesmo, porque não eram os times nem protagonistas do campeonato, né? Nenhum nem outro estava brigando muito pelo título. E Palmeiras e São Paulo se enfrentaram em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, um destino inusitado para a partida. E deu Palmeiras, 2-0. O último São Paulo de Telê deste programa jogou com Zete, Cláudio, Pedro Luiz, Bordon e Rogério Pinheiro, Mona, Edmilson, Donizete Oliveira e Ailton, Almir e esse eu não sei quem é, Luciano. Que time, hein? O Palmeiras de Veloso, Cafu, Antônio Carlos, Kleber e Wagner, Amaral, Conceição, Paulo Isidoro e Rivaldo, Edilson e Miller. Entraram ainda Célio Lúcio, Alex Alves e Jorge Antônio. Técnico Vanderlei Luxemburgo. A gente vai ouvir Léo Batista? Yes! Clássico Palmeiras e São Paulo em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Verdão no ataque, Wagner cruza, a bola bate em Donizete e entra 1-0. O Palmeiras fecha o caixão do São Paulo com o gol de Miller, 2-0. Miller então jogou o primeiro duelo pelo São Paulo e fez o gol final do último jogo com a camisa do Palmeiras. A numeralha é generosa com os dois times, 7 vitórias para cada lado e 5 empates. Você resolveu fazer o programa depois que viu que tinha empatado ou foi coincidência? Sem dúvida o empate colabora, né? Colabora. Pra ficar todo mundo tranquilo. Que hora usar o corrobora? Mas... Que hora é colabora e corrobora? Uma final vencida pelo São Paulo nesse caminho, 2 quadrangulares, espécies ali de semifinal, vencidos pelo Palmeiras. Teve também um confronto de Libertadores nas oitavas, vencido pelo São Paulo, e um pequeno torneio na Europa, aquela aventura na Espanha, vencida pelo Palmeiras. Tá equilibrado, tá de bom tamanho, quem viveu foi feliz porque foram muitos jogos legais. O Tele Santana deixou o clube do São Paulo a partir de 96, chegou até a fechar com o Palmeiras no ano seguinte, mas por problemas de saúde não assumiu, né? Não trilou o apito para valer, e a Parmalat iria embora um pouco depois, no final do ano 2000, esse negócio de bug do milênio, o pessoal dos lactodólares ficaram com medo, deixaram o Palmeiras. Foi uma década inesquecível, não só de Palmeiras e São Paulo, mas de Corinthians também, né? O trio de ferro viveu uma década insana. Insana e maravilhosa. A gente não pôs o Corinthians no balaio, porque senão seria um programa de 4 horas. Pois aqui, confronto, passinho para baixo, teria que falar
Temos o programa do Corinthians de 90, inclusive, né? Do Corinthians de 90 com o Marcelo Duorra, amigo da casa, irmão, camarada, e eu tenho vontade de fazer o de 98 e 99. Ainda é a melhor linha que eu vi no futebol brasileiro. Melhor linha meio-campista, no caso. Rincon, Vampeta, Marcelinho e Ricardinho. Acho que não vi igual. E você falou do bug do milênio, eu banquei lá em casa. Minha mãe tirou tudo da tomada. A gente passou o ano novo lá em casa, em São Bernardo, e eu banquei o micro-ondas. Falei, vamos deixar uma coisa, porque, se rolar alguma parada aí, a gente não vai ficar sabendo, né? Então eu banquei o micro-ondas, não aconteceu cacete nenhum, né? Mas era boa, né, a cascata. Era boa. Do bug do milênio. E a música de Ivete Sangalo cabe bem agora, né? Boogie Boogie Bye Bye. Musicão, a gente vai... Quer que eu suba um Boogie Boogie Bye Bye? Posso? Acho que precisa. Sobe. Chama. Então vamos aqui, Boogie Boogie. Boogie Boogie Bye Bye. Valeu, viu, Paulo Júnior? Valeu você, obrigado pra você que nos acompanha. A gente volta de quando em quando. Every other day, né? Tem essa coisa em inglês, né? Dia sim, dia não. No outro dia. De tempo em tempo, a gente volta. E boa viagem. Valeu. Vai subir mesmo? Vou subir e é o seguinte, você que nos ouve sempre, acompanha sempre, peça compreensão. A gente tem outros trabalhos, outros projetos, então por 2 semaninhas aí, eu e Paulo não faremos aqui o meu time de botão, não temos uma gaveta nesse momento. Estamos no começo de setembro, né? Começo de setembro. Mas dá tempo de voltar com mais um ainda no finzinho de setembro, e com certeza você não ouviu os 200, salvo raras exceções. Pois então, né, quinta que vem se quiser que eu indique alguns pra pular, indicar qual que houve eu não vou falar, mas indicar os que pular é só mandar aí um DM. Exato. Direct message. Valeu, Paulão. Valeu. Até breve. É um tormento esse amor. Traz pranto, não sou santo, prefiro não sofrer. É chato amar sem ser amado. Talvez tenha que mudar, talvez tenha que mexer.